aí galera, me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês, pra reagir aqui no canal, mais um vídeo lá do canal do Seijinho. E hoje vamos de Guerreiras do K-pop, é literalmente eu. Não sei o que ele quer dizer com esses títulos, tá? Galera, assim. E finalmente a gente sabe de algum filme. Às vezes é muito difícil a gente... Assim, não é dizer que a gente assistiu, tá? Eu não assisti. Não é mas a gente sabe porque isso daqui foi uma febre. Foi uma febre absurda. Mas foi uma semana de febre, né? Até então, eu não tô vendo mais ninguém falar sobre Guerreiras do K-pop, eu acho que foi. Não, acho que foi mais de uma, velho. Eu chuto surgiu que... assim, daí todo mundo quis assistir Eu chuto que foi um mês de febre. Porque a música dela... Galera, não sei o nome da música, mas que é... Essa música... O quê? Eu ainda não identifiquei, canta mais um pouquinho. Não, mas eu não sei a letra, eu só sei a batida. Essa música explodiu. Galera, de verdade, pra mim, é uma briga boa dessa música e da Let It Go, viu? Pra mim, é uma briga boa. E Let It Go na época, o quê? Meu amigo. Let It Go até hoje. Não, já passou faz tempo. Eu nem aguento mais. Let It Go. Eu nem aguento mais. Agora... Até eu acho bacana, velho. Enfim. Então, galera, vamos entender por que as guerreiras do K-pop é o Seijinho. Simbora mais. Aproveita e se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, deixa o like que ajuda muito. Nos acompanhe na Twitch que tem live todo dia, às 18 da noite às 10 da manhã e hype o vídeo. Partiu pro react. Então, galera, bora começar? O link do vídeo original tá na descrição, bora lá. Sabe quando você assiste a um filme e no meio do filme você percebe que você não é o público-alvo daquele filme? Este não foi o meu caso com Guerreiras do K-pop. Esse filme foi literalmente feito exclusivamente para mim. Pois eu e a protagonista Rumi temos muita coisa em comum. Nós dois somos asiáticos, nós dois temos pelo menos 2 amigos e nós dois provavelmente temos um pôster do Jungkook no quarto. Mas falando sério, Guerreiras do K-pop tem uma arte espetacular, animações muito bem feitas e uma música excelente. Este é um filme muito bom sobre a importância da amizade e da autoaceitação, em que a protagonista é a pior amiga possível o tempo todo até o final do filme, e a única coisa que ela tem que aceitar sobre ela mesma é que ela tem tatuagens iradas pelo corpo. E ainda assim consegue ser um filme muito bom, e é exatamente por isso que iremos analisar Guerreiras do K-pop. A história das guerreiras... Ele começou falando tão bem que eu fiquei, tá errado. Tá estranho. Tá estranho. Não, é você mesmo, Seijinho? Agora tá certo, agora tá certo. Do K-pop começa há muitas gerações atrás. Desde os primórdios, demônios invadem a Terra através de fendas espirituais para roubarem as nossas almas e alimentar o rei demônio Guimá. E assim todos viviam felizes até que surgiram as caçadoras. Um trio de mulheres extremamente valentes que enfrentam esses demônios usando lanças, espadas e a maior arma de todos os tempos, o K-pop. Pois é, como se os idols já não tivessem morrendo de burnout hoje em dia, porque eles têm que saber cantar, saber dançar, saber atuar. Agora eles também, pelo visto, precisam saber exorcizar demônio. As empresas de K-pop não podem ver esse filme. Enfim, as caçadoras sempre foram cantoras porque é exatamente através da música que elas conseguem unir o coração das pessoas, formando-se uma barreira protetora chamada Hallmoon, que impede os demônios de invadirem a nossa terra. O que é um pouco irônico porque fãs de pop em geral são os que mais causam discórdia. Se você entrar no Twitter, a coisa mais fácil de achar é fã de K-pop e de diva pop se degladiando igual uns demônios. Então eu acho que não iria... Mas ó, o canto é o X. Não. Ali é o submundo. Não dá como, não tem como pegar. Funcionar um grupo de K-pop que exorciza metade dos fãs que tem. Bom, mas agora chegou a hora da Rumi, da Zoe e da Mira, as atuais caçadoras, formarem o Hallmoon Dourado, a barreira definitiva que vai selar pra sempre o rei demônio Guimá lá no Quinto dos Infernos. Juntas, as três formam o grupo de K-pop mais badalado do mundo inteiro, as Huntrix. E esse é um nome bem curioso porque elas são caçadoras, mas elas são caçadoras em segredo. Ninguém sabe que elas exorcizam demônio. E o nome do grupo dela, Huntrix, traduzido é tipo caçadoras, com X no final.
Elas são tipo carioca, eu acho. O que me leva a perguntar também como que caralhos nunca ninguém flagrou elas combatendo o demônio. A idol de K-pop tem mais paparazzi do que direito trabalhista. Alguém teria flagrado já. Ainda mais que elas não usam nenhum traje especial pra disfarçar a identidade delas, tipo Homem-Aranha, o Batman, ou aquele pastor de Goiânia que se veste de peruca e calcinha pra realizar investigações. Enfim, elas estão realizando o último show. Tu sabe quem é? Fala, minha nossa. Enfim, né? Tá. De sua turnê mundial, mas elas acabam se atrasando um pouco, porque o avião delas simplesmente é sequestrado por demônios. Daí elas lutam contra esses demônios, derrotam eles e apenas pulam do avião, aterrissando exatamente em cima do palco do show delas sem sofrer um arranhão. E a pergunta mais importante de todas, a pergunta que nunca devemos fazer à Netflix é: o que porras aconteceu com o avião? Onde que esse troço caiu? Eu tenho certeza que elas causaram um 11 de setembro ali na Coreia do Sul, mas ninguém fala disso. Enfim, o show delas é um grande sucesso, todo mundo adora, apesar delas provavelmente terem explodido metade da cidade, e elas sentem que elas estão cada vez mais perto de formarem o Homum Dourado, a barreira definitiva. Ou seja, demônios não vão conseguir mais entrar na Terra através das fendas espirituais, apenas através dos inúmeros buracos que a prefeitura vai ter que tampar depois desse show. Porém, isso é uma preocupação pra depois, porque naquele momento começam as merecidas férias das garotas. Elas decidem descansar por 2 semanas, porque pelo visto a empresa decidiu ser boazinha, né? Onde já se viu tudo isso de férias num país asiático? Isso aí não tem. E assim que a Mira e a Zoe se sentam no sofá pra começar o descanso delas, a Rumi já tira elas do descanso, dizendo que elas têm que lançar o novo single delas, o Golden. Pois é, eu sinto que esse filme nem existiria se elas tivessem entrado no sindicato de idol. Às vezes, a melhor maneira de derrotar o Rei Demônio é ir atrás dos seus direitos trabalhistas. Elas então lançam um videoclipe do Golden e já se preparam pra apresentá-lo ao vivo num programa de TV. Porém, durante os ensaios do programa, a voz da Rumi começa a falhar e elas têm que adiar essa participação. Essa menina aí, a Rumi, ela é tipo o Neymar com 2 paçoca no lugar do joelho querendo jogar bola. E isso só tá acontecendo porque, na verdade, a Rumi é nada mais, nada menos que uma demônia. Na verdade, ela é uma meia demônia. A mãe dela era humana e o pai dela era um demônio. E é muito engraçado que o filme se recusa a elaborar mais do que isso. Quem caralhos é o pai dessa menina? Eu não tenho a menor ideia. Foda-se a gente! É uma das primeiras experiências de cinema 4D em que o espectador vive na pele a sensação de não saber quem é o seu pai. Bom, e todos os demônios têm marcas demoníacas espalhadas pelo corpo que se assemelham muito a tatuagens iradas dos anos 2000. E com a Rumi não é diferente, ela tem essas marcas demoníacas que estão se espalhando cada vez mais e roubando a sua voz. Com certeza é as marcas demoníacas que tá roubando a voz dela, não é o fato que ela tá com burnout desde os 9 anos de idade. O dia que a Rumi, a Larissa Manoela e a Maísa decidirem sacar o FGTS delas, o país vai à falência, né? Claro, ninguém sabe desse segredo da Rumi, com exceção da Celine, que era da geração anterior das Caçadores e era a melhor amiga da mãe da Rumi, que já faleceu. E também foi a Celine que treinou as Huntrix e ela também foi responsável por traumatizar a Rumi, porque ela sempre ordenou que a Rumi escondesse aquelas marcas demoníacas, aquelas tatuagens iradas de todo mundo, inclusive da própria Mira e da Zoe, suas amigas de grupo. E aí, naturalmente, ela cresceu morrendo de vergonha dessas tatuagens iradas e ela teve que se privar de muita coisa. Por exemplo, ela nunca pôde tomar banho na casa de banho junto com as amigas dela. E é só. Acho que é só isso mesmo. Acabou. Sim, essa desgraçada vai quase causar o apocalipse só porque ela nunca viu as amigas dela pelada. Mas eu vou te falar, eu até entendo ela ter vergonha das tatuagens iradas dela. Eu também, por muito tempo, sentia muita vergonha de eu ser um cara extremamente alto e eu escondia isso. Eu gravava meus vídeos só sentado. E até mesmo agora que eu gravo de pé, eu tenho vergonha de ficar com a coluna completamente reta. Nesse momento, eu só tô com 70% dela reta. Eu consigo ficar maior ainda.
ainda. Escreva nos comentários se você quer que eu fique mais alto que isso. Bom, a Celine diz pra Rumi que aquelas marcas demoníacas vão desaparecer assim que elas conseguirem formar o Hong-Moon dourado, a barreira definitiva, mas até lá a Rumi precisa manter aquilo em absoluto segredo, o que sinceramente deve ser moleza pra ela. Idols já tem que esconder namoro, sexualidade, fotos antes da rinoplastia, esconder tatuagens iradas não é nada. A Rumi então diz para suas amigas que ela precisa de ajuda para recuperar sua voz, mas ela não fala nada sobre suas tatuagens iradas. Ela ainda tem muito receio de que as amigas vão odiar ela caso elas descubram que ela é um demônio. E cara, sinceramente, eu tenho um amigo que é literalmente palmeirense. Tem coisa muito pior do que ser demônio. Aliás, um idol revelar que ele é um demônio é uma das revelações mais tranquilas que podem acontecer hoje em dia. Mas a Rumi tá com muita urgência pra recuperar sua voz, porque em 2 semanas vai acontecer o Idol Awards, que é o maior evento musical do ano, com o maior público, vai estar todo mundo assistindo, ou seja, esse é o palco ideal para elas formarem o Hong-Moon dourado, a barreira definitiva. Então ela não pode estar com a garganta zoada, porque só dá pra unir o coração dos fãs com música ao vivo, não dá pra usar playback. E o demônio sabe muito bem quando vocês usam playback, hein? O lugarzinho de vocês está guardado. Não adianta só ficar fazendo lip sync. Então a nossa querida Zoe tem a brilhante ideia de levar a Rumi até um médico completamente suspeito que supostamente tem um remédio milagroso pra curar a voz, que no final das contas, quem diria, acaba sendo só um golpe. O remédio dele é só suco de uva. Pois é, as pessoas ficam me zoando só porque eu fui 4 anos na faculdade de cinema só pra aprender a fazer pipoca com manteiga, mas olha a galera de medicina, eles ficam mais do que 4 anos só pra aprender a receitar um suco de uva, coisa que o ChatGPT já consegue fazer. O ChatGPT faz pipoca com manteiga pra você, não faz? Porém, ao saírem da clínica, as garotas se deparam com um grupo de rapazes extremamente lindos, altos e muito mal educados, porque eles derrubam a Rumi no chão e eles nem pedem desculpa. E aliás, eu não sei nem como eles conseguiram derrubar a Rumi, porque eles estavam andando em slow motion pra farmar a aura. Isso daí foi tipo ser atropelado por um Renault Kwid numa subida. Mais provável que você faça o Kwid descer. Bom, elas ficam muito bravas com os rapazes e logo em seguida elas já reencontram eles ali na praça, porque do nada eles começam uma apresentação de K-pop. Essa música aqui também eu acho que é famosa. É um negócio de suco, mas eu não conheço. Mas é alguma coisa de suco, eu tenho quase certeza, velho. O público vai completamente à loucura com esse novo grupo chamado Saja Boys. Eles realmente são muito bons, apesar de que um deles tem a cabeça preocupantemente pequena. Eu não sei nem se tá chegando oxigênio suficiente na cabeça dele, com ele dançando tanto assim. Cabecinha. Você nunca vai imaginar o motivo pelo qual eles são tão bons assim, praticamente hipnóticos. E é exatamente porque eles são nada mais, nada menos que demônios! Cinema. Tá surpreso? Mas eles são diferentes, porque eles são bonitos e eles não atacam ninguém. E faz muito sentido existir uma boy band composta por demônios, porque se algum membro fazer alguma coisa ruim, não tem como cancelar. Meio que já tava óbvio que eles iam aprontar, porque eles são demônios. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente podia fazer uma boy group com a galera da série Tremembé. Podia ser os Tremem Boys. Se a gente descobrir que um deles não tá pagando pensão pro filho deles, meio que vai ser a coisa mais leve que eles já fizeram. Bom, mas esse rapaz do Saja Boys de cabelo preto é um demônio chamado Jinu, que criou o plano perfeito para acabar com as Huntrix, indo atrás daquilo que mantém o Hong-Moon ativo: os fãs delas. E pra isso ele pretende criar um grupo de K-pop que faça muito mais sucesso que as Huntrix. O que sinceramente não faz o menor sentido, porque grupos diferentes de K-pop podem coexistir sem que nenhum precise ficar canibalizando os fãs do outro. Ainda mais se tratando de um grupo masculino e um grupo feminino. Vocês podem ter públicos diferentes e fora que eles chegaram agora. As outras já participaram do show, já soltaram um single novo. Ah, tem um rolê de aquele Idol Wars e os caras chegaram agora. Não dá, não bate. É mesmo aquele público que eles têm em comum. Não precisa escolher entre escutar um ou escutar outro.
pode escutar os dois. Isso daqui é música, não é futebol. Não é a porra do Grêmio versus Internacional. Dá pra ser fã dos dois. Enfim, as nossas garotas se preparam pra matar esses demônios, como demanda o trabalho delas. E à noite elas seguem eles até uma casa de banho, onde os Saja Boys invocam demônios menores pra lutarem contra elas, enquanto eles escapam. A Rumi luta contra o Dinu e ele faz um corte na manga dela, revelando a sua marca demoníaca no braço. Tirou a sua calcinha, deixando-a apenas de calcinha. E o Dinu fica completamente em choque de ver tanta pele assim numa mulher, porque ele é de 400 anos atrás. O Dinu fala, na minha época não tinha essa pouca vergonha não, hein? Mentira, ele fica em choque que existe uma caçadora que é meio demônia. E por hora ele decide ajudar ela a manter isso em segredo das amigas dela. Ele esconde aquela marca. Pois é, você não acha também muito legal quando todos os demônios são completamente do mal, mas o único demônio que tem um pouquinho de bondade assim, também por acaso acaba sendo um cara extremamente bonito e alto, igual o Dinu? Eu adoro esse tipo de coincidência. Eu não acho muita cara de pau, né? Os Saja Boys escapam e as garotas derrotam os demônios inferiores. Mas quando elas voltam para casa e olham pela janela, elas percebem que o Homum está cheio de fissuras. Pois é, elas já estão perdendo o amor dos fãs delas. Isso que não faz nem 24 horas que os Saja Boys estrearam. Eu acho que nem jogador de futebol que é casado com uma loira é tão infiel quanto os fãs das Huntrix. As garotas então ficam muito bravas e decidem partir com tudo pra cima dos Saja Boys. E dessa vez, ao invés delas simplesmente matar eles, acabar com eles de uma vez por todas, elas decidem fazer algo muito, 1000 vezes pior. Elas decidem escrever uma música falando mal de demônio. Isso sim vai mostrar pra eles quem é que manda. Isso é 1000 vezes pior do que a própria morte, cara. Você escutar uma música falando mal da sua espécie. Demônios são um lixo. Aqui é Jesus Cristo. E elas ainda pretendem estrear essa música no Idol Awards, o evento mais importante de suas carreiras como cantoras e como exorcistas de demônio. A galera não vai entender nada quando de repente elas virarem um grupo de K-pop gospel, sendo que elas poderiam simplesmente apenas matar esses demônios, que aliás é o trabalho delas. É o que elas vêm fazendo todos esses anos. Por que agora é diferente? Bom, mais tarde naquela noite, a Rumi é visitada por um tigre e um pássaro demônio, que vem entregar uma carta do Dinu chamando a garota pra se encontrar com ele. Pois é, hoje em dia tá tão difícil pra idol conseguir namorar que eles têm que mandar mensagem através de demônio. Só deve ser meio ruim que você tem que lembrar de bloquear o ex no WhatsApp e no demônio. Senão você é visitado por Asmodeus no meio da noite falando: oi, esqueceu de me bloquear no demônio. A garota encontra o Dinu e ele explica que as marcas demoníacas são marcas de sua vergonha. Ele explica que há 400 anos atrás, quando ele ainda era vivo, ele era muito pobre e a família dele também. Ele tentava ganhar dinheiro com a música, mas sem sucesso nenhum. O cara escolheu justamente a profissão que é conhecida por passar fome e tá surpreso que ele tá passando fome. Até que um dia ele começou a escutar a voz do Guimá, o rei demônio, na sua cabeça, prometendo uma vida próspera. Ele aceita a ajuda do Guimá e as coisas realmente melhoram. Todo mundo começa a elogiar a sua música. Ele é até convidado a morar no palácio junto com a sua família. Porém, as marcas demoníacas em seu corpo foram ficando cada vez mais fortes, consumindo ele e transformando ele num demônio. E aí, no final das contas, a família dele foi abandonada por ele ali no palácio, eles foram expulsos de lá e morreram de fome. E aí ele carregou esse sentimento de vergonha e de culpa por ter abandonado a sua família por 400 anos. E agora ele oferece o seu apoio a Rumi, porque ele entende o que é sentir vergonha. Mas a Rumi recusa, ela diz: não, você não sabe nada do que eu tô passando. Você só sofreu de vergonha por 400 anos. Já eu literalmente não posso tomar banho com minhas amigas, cara. Nós não somos iguais. A Rumi é literalmente esse meme aqui. Você jamais irá entender a minha dor, diz ela pro cara que está sentindo a dor dela há 400 anos. E a verdade é que todo mundo tem algum segredo meio embaraçoso que você gostaria de apagar. A Rumi não quer que ninguém saiba que ela é meio demônio. O Dinu gostaria de apagar o seu passado. E o finalzinho do ano costuma ser assim também. É uma época em que as lembranças ficam mais fortes e a gente olha para o passado pensando no que a gente gostaria de mudar. Bom, as
garotas passam os próximos dias trabalhando dia e noite na próxima música delas, Take Down, que vai detonar com os Soulja Boys. E o senso de urgência vai aumentando conforme os Soulja Boys vão ganhando cada vez mais fãs e a barreira do Hong vai ficando cada vez mais fraco. Cara, eu acho que uma das piores partes do K-pop é exatamente essa briguinha entre fãs de grupos diferentes. Tem um tipo de fã que realmente acha que só o grupo dele tem que existir, todos os outros têm que desaparecer. E aí eu acho muito legal que um filme como esse, com essa grandeza, com essa visibilidade, essa influência sobre os mais novos, está mostrando exatamente que é assim mesmo. Tem que brigar, não pode existir dois grupos de K-pop não. Aqui não tem espaço não. Não, tudo bem que os Soulja Boys são um grupo de literais demônios, eu entendo. Mas o filme eu sinto que poderia ter tido uma abordagem diferente, do tipo, vários grupos de K-pop diferentes se unem pra formar o Hongmun Dourado. Vamos unir os fãs de K-pop de diferentes grupos e criar uma grande barreira. Não, isso não acontece, não. O plano dos Soulja Boys é meio que fazer uma lavagem cerebral em todo mundo, e aí todo mundo só vai poder gostar de Soulja Boys. E o da Santrix não é muito diferente disso também. Enfim, eu só acho muita maluquice que até o final do filme eles vão ficar reforçando essa competitividade entre grupos de K-pop. Eu retiro o que eu disse, essa merda realmente é Grêmio versus Internacional. Durante uma sessão de autógrafos em conjunto com os Soulja Boys, a Rumi começa a achar que ele não é de todo mal assim. Afinal, ele guardou o segredo dela ser uma meia demônia. E ele também disse que ele só tá fazendo isso porque o Guimá prometeu apagar as suas memórias. E assim ele não vai mais sentir aquela culpa, aquela vergonha de ter abandonado a sua família. Poxa vida, ele só tá cometendo um genocídio porque ele tem vergonha. Ele tá tímido. Caras extremamente altos como eu e o Jinu muitas vezes são percebidos como caras cheios de confiança, mas não, nós somos extremamente tímidos. A Rumi então se encontra novamente em segredo com o Jinu e conta pra ele que existe uma outra forma de derrotar o Guimá e libertar o Jinu. Se eles deixarem elas vencerem o Idol Awards, vai se formar o Hongmun Dourado, a barreira definitiva, e aí o Guimá vai ser selado lá embaixo e ele não vai mais poder exercer a sua influência sobre o Jinu. Só que vale ressaltar que a Celine explicou outra coisa. Ela diz que quando formar o Hongmun Dourado, a barreira definitiva, todos os demônios vão morrer. Ou seja, se o Jinu tiver aqui em cima na Terra, esse cara vai pra vala. Se a Rumi está ciente disso e ela só quer enganar o Jinu, por que ela só não mata ele logo? Se ela quer ir pelo caminho fácil, não é só matar ele? Faltando apenas um dia para o Idol Awards, a Rumi diz para as garotas que ela sente que o Take Down não é a música certa para elas apresentarem, porque é uma música cheia de ódio, isso não vai unir os fãs delas. E aliás, eles nem vão entender porque caralhos elas estão xingando tanto o demônio assim. Da onde que surgiu essa merda? E eu concordo, a única música capaz de unir o coração de todas as pessoas do mundo inteiro é a música We Are Charlie Kirk. Essa é uma belíssima música que consegue unir os fãs do Charlie Kirk, que gostam dessa música não ironicamente, e os haters do Charlie Kirk que gostam dessa música ironicamente. É a única música com uma taxa de 100% de sucesso, agrada a todos os públicos. Eu sinto que essa música é a sucessora do Imagine, do John Lennon, sabe? Vocês lembram na pandemia, quando os atores de Hollywood decidiram gravar junto, cantando Imagine? Pois é, aquilo realmente, momentaneamente, uniu todo mundo que se juntou pra rir da cara deles. Pra rir da Gal Gadot cantando Imagine, achando que ela alcançou a paz mundial. Mas a discussão dela sobre a música é interrompida porque alguns demônios começam a atacar o metrô. Elas derrotam os demônios, mas eles acabam levando a alma de todos os passageiros do metrô. O trabalhador da cidade grande passa em média 2 horas dentro do transporte público. Mal alma eles têm. E o patrão ainda vai pedir pra eles irem trabalhar no dia seguinte. Bom dia, senhor Augusto. Então, acho que eu vou chegar atrasado hoje porque tá tendo uns demônios aqui no vagão, né? E parece que eles estão roubando a alma de todo mundo mesmo, viu? Acho que não vai sobrar ninguém vivo aqui hoje não, viu? Caralho, olha que folgado, maluco, meu. Tá bom, mas amanhã você vem normal, né? Daí a Mira e a Zoe expressam sua frustração com a Rumi porque ela tá esquisita ultimamente, ela não parece estar mais focada. A Mira, inclusive, tá 100% confiante que a Rumi tá escondendo alguma coisa delas. Pode-se até dizer que a Rumi está na mira dela. Porque o nome dela é Mira. Esqueça essa piada.
À noite, a Rumi se encontra novamente com o Jinu e diz que desde que ela conheceu ele, a voz dela vem melhorando. E isso porque pela primeira vez na vida, ela não precisa ter vergonha de quem ela é. Pois é. Que ele tá traindo ela, assim, que ele não é 100% de confiança, não. Não, eu também acho que não é não. Ela quer um genjutsu. Genjutsu completo. Será, hein? Tsuko Eu não queria que fosse assim, mas eu acho que é assim. Pois é. Aí no fim ele vai ser ele é o grande vilão? Será que tá? Não grande porque tem um cara que tá tipo escravizando ele, né? O demônio. É. Mas eu acho que ele não é bonzinho desse jeito que tá parecendo não, viu? Ao que tudo indica. O trabalhador tá tendo a sua alma sugada pelo demônio. Ela tá fazendo as amigas dela trabalharem até a exaustão, enquanto ela fica de namorico com o demônio, com o cara que tá causando tudo isso. E é muita cara de pau, né? Mas para o Jinu também tem sido melhor desde que ele conheceu a Rumi. Porque pela primeira vez na vida, ele deixa momentaneamente de escutar a voz do Guimá em sua cabeça. Naquele momento, a única voz, pelo visto, é a voz da cabeça do pau dele, né? Que tá falando bem alto. Oi? Daí o Serginho! Eu achei que ele ia falar alguma coisa fofa. Eu achei que ele ia falar da mulher. Que é isso? Jinu diz que ele vai seguir com o plano da Rumi e ele vai fazer os Saja Boys perderem de propósito. E é muito legal como a Rumi não tem dignidade nenhuma mesmo. Ela só quer ir pelo caminho mais fácil. Parece que em nenhum momento ela realmente pensou em ganhar dos caras no talento musical mesmo. Ela só quer saber de roubalheira, só quer saber de maracutaia. E novamente, se ela quer optar pelo caminho mais fácil, o caminho mais fácil é só matar eles. Ela não faz direito nem o trabalho dela como cantora, nem como caçadora de demônio. E é exatamente por isso que ela nunca tem burnout, ela faz tudo meia bomba. No outro dia, elas concordam que Take Down realmente não é a música certa pra cantar e elas decidem cantar Golden, que é a música que melhor representa as três. O que é um pouco engraçado porque a Mira e a Zoe mal cantam essa música. Cada uma delas tem tipo 7 segundos de música. O resto é tudo a Rumi. Ou seja, realmente é a melhor música que representa esse grupo. E o mais engraçado de tudo isso é que a música dos Saja Boys tem uma distribuição de versos da música muito melhor entre os membros do que o das Huntrix. E eles são literais demônios. Esses caras estão dando um show de amizade e de resenha. Finalmente chega o Idol Awards e os Saja Boys que iriam se apresentar primeiro começam a brigar entre si. Muito provavelmente porque eles querem distribuir os versos da música de maneira mais igualitária ainda. Eu vou fazer o quê? Caras extremamente altos como eu e como os Saja Boys realmente são assim. Nós odiamos injustiças. Daí as Huntrix sobem ao palco para se apresentarem primeiro e elas começam ali a cantar o Golden. E aí, obviamente, no meio dessa música, a Mira e a Zoe simplesmente saem do palco. É óbvio, é claro, como você poderia esperar algo diferente da Rumi, né? A música é praticamente dela. O grupo é praticamente só ela. Só que nisso que elas saem do palco, alguém troca a música e coloca o Take Down. A Rumi fica sem entender nada, mas ela segue o fluxo. Ela começa a apresentar ali o Take Down. Porém, sobem 2 demônios no palco disfarçados de Mira e Zoe. E eles ficam desestabilizando a Rumi, dizendo que eles sabem do segredo dela, sabem que ela é um demônio, e ela fica completamente em choque. Como que alguém iria descobrir que ela é um demônio se ela é praticamente um anjo no dia a dia? Ela dá um berro, quebra todos os equipamentos de luz com a sua voz e ela foge do palco. E aí eles são obrigados a cancelar o Idol Awards, sendo que uns dias atrás a desgraçada derrubou um avião no show e não aconteceu nada. Agora só quebrou umas luzinhas e tem que cancelar tudo. Arruma essa merda e volta o show. Daí a Rumi encontra as verdadeiras Mira e Zoe, que estão completamente decepcionadas com ela por ela ter escondido suas tatuagens iradas. Elas até mesmo apontam as suas armas em direção a Rumi, porque elas podem até tolerar e poupar a vida de demônios formando uma boy band, mas jamais irão perdoar uma amiga que esconde tatuagens iradas. E se
recusa a ficar pelada na frente delas. A Rumi sai correndo de lá e encontra o Ji-Nu. E ele diz que foi ele quem sabotou o show. Ele diz que não há escapatória pra ele. Ele não vai conseguir se libertar do Guimá. E ele confessa que, na verdade, ele nunca chamou a família dele pra ir morar lá no palácio com ele. Ele abandonou eles lá na rua mesmo. E, sinceramente, eu acho que ele tá certo. Se a família dele quisesse tanto assim ir morar no palácio, eles que fizessem um pacto com o demônio também. Por que tudo tem que ser o Ji-Nu? Por que ele que tem que vender a alma dele? Todo mundo se aproveita. Ah, é festa. Esse filme está me deixando muito nervoso e você nunca quer ver um cara alto nervoso. Daí o Hong-moon começa a se desfazer por completo e todas as pessoas começam a escutar a voz do Guimá em suas cabeças, cutucando todas as suas inseguranças. Naquele momento, metade da população foi chamado de calvo. Logo em seguida, os Saja Boys anunciam um show deles ali num estádio e todo mundo vai pra lá completamente hipnotizado. Daí a Rumi vai até a Celine e pede a ela que ela faça aquilo que ela nunca teve coragem de fazer: matar a Rumi. Mas a Celine se recusa, dizendo que ainda dá tempo de consertar tudo. Dá pra... Eu acho que ela tá se transformando aqui, ó. Olha aqui, ó, esse take, ó. Será que tomou controle a parte demônio dela e tudo? Eu acho que tá acontecendo isso. Acho que é isso, ó. Ou então ela vai ficar assim, né? Metadinha. Pra design fica da hora. Pro design. Mas a Celine se recusa, dizendo que ainda dá tempo de consertar tudo. Dá pra elas falarem pra Mira e pra Zoe que era tudo uma brincadeirinha. As marcas de demônio é tinta que passou no corpo. Mas a Rumi diz que ela cansou de se esconder e que a Celine nunca amou ela por completo. Ela só amava as partes dela que não eram demônio. E eu acho muito engraçado que a relação da Rumi com a Celine é exatamente a mesma relação da Mei Mei com a mãe dela naquele filme Red, do Panda Vermelho. E isso me deixa muito triste porque a minha mãe é asiática e ela nunca me traumatizou, não. E eu sinto que se ela tivesse me traumatizado por eu ser extremamente alto, hoje em dia eu seria uma garota mágica com superpoderes. Daí os Saja Boys começam a se apresentar para um estádio lotado de fãs enfeitiçados, porém no meio da apresentação, a Rumi aparece e começa a cantar com seu coração, sem medo nenhum de mostrar suas tatuagens iradas para o mundo. A sua voz alcança o coração da Mira e da Zoe, e libertando elas do feitiço do Guimá. As três começam a cantar e lutarem juntas contra os demônios, mas o Guimá se cansa e decide finalmente botar a mão na massa. Ele lança um jutsu bola de fogo contra a Rumi, que fica tentando deter o ataque com sua espada, mas ela vai perdendo cada vez mais forças. E eu achei muito engraçado que o Guimá, o grande rei demônio, o devorador de almas, o chupador de 1000 rolas, é só um emoji bravo. Ele só é uma carinha. E aí, quando a Rumi está prestes a perder pro Guimá, ninguém mais, ninguém menos que o Ji-Nu aparece na frente dela para deter o ataque e se sacrificar por ela. Apenas caras extremamente altos como eu e o Ji-Nu derretem igual polvilho na boca no fogo do Guimá. E logo após a Mira e a Zoe verem esse sacrifício, perceberem... Pera ainda, ela já não tava defendendo o poder? Tava. Ele entrou no meio do escudo e do poder? Eu acho que é porque o escudo se desfez, não foi não? É lá, galera, você que assistiu, você que sabe, deixa nos comentários. Que nem todo demônio é ruim. Afinal de contas, até a melhor amiga delas é meio demônio e ela não é ruim. Vendo que existe essa nuance, vendo que existe coração nos demônios, a Mira e a Zoe vão lá e trucidam os Saja Boys. Elas fazem picadinho deles. Elas fatiam eles como se elas estivessem preparando repolho para refogar com shoyu, brócolis e cenoura. É a coisa mais engraçada do mundo. Estava eu ali, bobo e inocente, achando que o filme realmente iria dar essa nuance para os demônios. Aquele lance do yin e do yang. Dentro do mal existe o bom e dentro do bom existe o mal. Mostrar que nem tudo é preto e branco. Os demônios também têm bondade e os humanos também têm maldade. A própria Rumi é uma simbolização perfeita do yin e do yang.
Ela é meio humana, meio demônio. E eu achei que o filme ia dar uma complexidade maior pra esse tema. Porque, inclusive, alguns fãs teorizam que os Saja Boys eram uma boy band que já morreu. Lá na clínica do médico falastrão, tem uma foto dele com uma boy band. E um dos membros parece muito o cara da cabeça pequena. E aí, sei lá, ia ser mais interessante se os Saja Boys também recuperassem a sua humanidade. Se juntos, os Saja Boys e a Santrix se unissem pra derrotar o Guimá e ao mesmo tempo mostrassem que essa competitividade entre os grupos de K-pop é algo muito bobo. E eles podem unir todos os fãs para formar um grande Homun. Mas não vai ter nada disso não. Demônio é tudo ruim. Demônio é tudo lixo. Aqui é Jesus Cristo. Daí, com a ajuda dos fãs, as caçadoras começam a cantar juntas e conseguem derrotar o Guimá, formando um novo Homun colorido RGB. Quem diria que o segredo para derrotar o diabo seria distribuir melhor os versos da música, né? E aí elas finalmente decidem descansar, tirar aquelas férias, elas tomam banho juntas finalmente e 5 minutos depois elas já voltam a trabalhar. Parece que no final elas não aprenderam porra nenhuma com esse filme. Na verdade, ficam aqui as grandes lições que eu aprendi com esse filme. Burnout não existe, não tenha vergonha de ser alto e veja os seus amigos pelados. É pra derrotar o demônio, eu juro. Cara, assim, nós sabemos que o do Sejão aqui é a pegada cômica. O filme não parece essas coisas todas. É legalzinho. É legalzinho. É assistível, né? Dá pra entreter ali. E aí, o que eu digo? Eu sempre falo quando eu tenho uma chance, a oportunidade, tipo assim, cara, não é que o filme seja essas coisas todas. É as outras que são catrevagem. E aí se torna melhor, né? Se torna tão ruim as coisas que estão saindo, que quando tem uma coisa mediana, não estou dizendo que o filme é mediano, tá? Ele explode. Principalmente se tem música, porque, galera, quem não cresceu com os filmes da Disney? Quem não gostou de ver as músicas do Rei Leão, Hakuna Matata, dentre outros filmes aí? Outro nível. Cara, a gente gosta porque a Disney já implementou esse padrão. Então, quando acontece uma coisa ou outra no filme e a música é chiclete, a gente gosta, porque eu não sei qual é essa música, mas eu sei que ela é famosa. Assim, eu sei, tá? A Bia até então é mais por forinha, mas como eu fico aqui me entretendo de vez em quando, as coisas aparecem na minha timeline, eu fico assim, então eu sei o nível de estouramento de bolha que foi essa obra aqui. Cara, muito bacana. Deu vontade de assistir? Cara, assim, ok, não fica, meu Deus, precisamos assistir, quando às vezes acontece esse sentimento. Mas, caso você queira que nós assistemos em live, para ter total experiência, né, sem a abordagem aqui cômica do Sejinho, entre em contato com a gente no Discord e no Instagram, que com certeza traremos na semana de filme. Show? Então, galera, é isso. Isso foi por agora. Até a próxima.